Nós estamos na primeira aula de comentário e leitura do texto sobre a verdade de Tomás de Aquino. E nós já, na primeira parte, vimos algumas questões introdutórias para que a gente possa entender o que é uma questão disputada, qual é a sua estrutura, a sua dinâmica. Então, Tomás de Aquino coloca a questão que é a verdade e coloca uma série de 7 objeções em que a verdade vai ser colocada como idêntica, o verdadeiro, melhor dizendo, como idêntico ao ente. Então, vamos tentar entender cada uma dessas objeções. A primeira objeção diz assim: Agostinho diz que o verdadeiro é aquilo que é, mas aquilo que é precisamente o ente. Portanto, verdadeiro significa totalmente o mesmo que o ente. Bom, aqui há uma remissão aos Solilóquios de Agostinho, o livro 2º dos Solilóquios, o capítulo 5º. Aqui nós temos uma discussão de Agostinho sobre a verdade. O verdadeiro, para Agostinho, se diferencia da verdade, o verum e a veritas. A verdade é, para Agostinho, o fundamento do verdadeiro. O verdadeiro está fundado na verdade. A verdade é a base transcendente, por assim dizer, do verdadeiro. Bem, no diálogo entre Agostinho e a razão, os solilóquios são um falar a sós, mas na verdade esse falar a sós se dá na estrutura dialógica, o diálogo entre a alma, né, com a razão, digamos assim, Agostinho com a razão, né, bem platonicamente pensado, no sentido, o pensamento como um diálogo da alma consigo mesmo, como dizia Platão. Né? Então, aqui o diálogo de Agostinho com a razão, em que Agostinho vai sendo provocado pela razão a dar definições da verdade, a melhorar essas definições da verdade. Num primeiro momento, Agostinho diz para a razão que verdadeiro é o que é, assim como parece. Né? Essa identidade, digamos, de ser e aparecer. Verdadeiro é aquilo que é, tal como parece, como aparece ou parece. Né? Porém, essa definição não foi considerada pela razão satisfatória, nem por Agostinho. Agostinho, então, por que uma coisa pode parecer de uma maneira a um, de uma outra maneira oposta a outro, né? O que parece ou aparece a alguém. E pode ser que apareça a alguém de uma maneira diversa ou até mesmo oposta, como aparece ao outro. Então, Agostinho acaba sendo obrigado a reformular a sua definição de verdade. Então, ele vai dizer: verdadeiro é aquilo que é, assim como parece a quem conhece, se quer e pode conhecer. Né? Implica, portanto, um a quem parece. Né? Na medida em que esse que conhece, né? Esse que percebe, este que conhece, quer perceber e conhecer, e pode perceber e conhecer. Né? Porém, também aqui esta definição de verdade acaba sendo insatisfatória, porque quando algo não
está atualmente sendo percebido, não está atualmente sendo conhecido, tá? Quer dizer que algo não é, verdadeiro, né? Agostinho acaba definindo de novo o verdadeiro como verdadeiro é o que é. Verdadeiro é o que é. E Tomás se reporta a essa definição neste momento do diálogo chamado Solilóquios, né? Quod verum est id quod est, né? Diz Tomás, né? Que o verdadeiro é isto que é. Né? Ora, isto que é, diz Tomás, é precisamente o ente. Sed id quod est, nihil est nisi ens. Mas isto que é, nada é a não ser. Nada mais é do que o ente. Bem, no diálogo de Agostinho, esta definição, aparentemente satisfatória, depois ela vai ser trabalhada, não é? Fica a questão, não é, sobre o falso. Tudo que é verdadeiro. O falso não existe. Agostinho vai trabalhar então a questão do falso nesse diálogo. E nós não podemos entrar aqui nos pormenores, não é? Entra a questão do saber, né? O saber, para Agostinho, é sempre um saber fundado, né? Saber implica saber o verdadeiro, naturalmente, obviamente, né? É saber o sabível. Então, o sabível coincide com o verdadeiro, em certo sentido. Agora, o saber para Agostinho se dá, se produz, por assim dizer, no movimento da dialética. O pensamento que faz um caminho dialético e que acessa as ideias, as formas, não é? Então, o verdadeiro, ele se coloca como o ideal, não é? Isto é, as formas. No caso, por exemplo, das figuras geométricas, são mais verdadeiras do que aquilo que nós traçamos representando-as. Tá? Aquilo que nós traçamos sensivelmente representando as figuras geométricas são apenas uma imitação das formas elas mesmas. Então, para Agostinho, a questão do acesso à verdade se dá pela mente, pelo pensamento puro, que é mais do que representativo. Há o acesso ao ideal. E a verdade aparece como aquilo que mostra o verdadeiro, isto é, o ideal, as ideias, as formas, não é? O real acaba sendo apenas uma imitação do ideal, não é? Em todo caso, a verdade, ela ilumina a mente para que ela possa apreender aquilo que Agostinho chama de as razões eternas. Essas razões eternas, elas não são feitas pelo raciocínio. O raciocínio apenas as encontra. Nós não julgamos sobre elas, mas nós julgamos a partir delas. Para Agostinho, o olhar da mente está voltado, que é a razão, está voltada para essas razões eternas. A verdade é aquilo que mostra o que é, aquilo que mostra as razões eternas, aquilo que ilumina a mente. A verdade é o lume, a claridade da mente.
não é? Então, nós temos, por exemplo, no diálogo chamado livre-arbítrio, todo um percurso que a mente vai fazendo, começando com o ser, depois com o viver, depois do inteligir. Do inteligir passamos para a sapiência, a sabedoria, tá? Mas mais acima da sabedoria está a verdade ela mesma, né? A verdade que, de certa maneira, se identifica com o ser, né? Com a suma essência, com o ser ele mesmo, ou o sumo bem, né? Que é Deus. Então, Agostinho vai conduzindo a mente para o conhecimento de Deus, para a base transcendental de todo o verdadeiro. Então, nessa primeira objeção, Tomás coloca, né, essa identidade entre o verdadeiro e o ente. Bem, a segunda objeção, ela começa dizendo: objetou-se que são idênticos na realidade, mas diferem conceitualmente. Em latim, esse texto começa respondens dicebat, né? Nós temos, na dinâmica do debate, o proponente e o respondente. Tomás aqui, por assim dizer, reverbera, ecoa esta prática oral, né? O respondente dizia que ente e verdadeiro são o mesmo, secundum supposita, né? Segundo os sujeitos, segundo aquilo que está suposto, né? Porém, aqui a nossa tradução diz, são o mesmo, são idênticos na realidade. Sed ratione diferunt, mas diferenciam pela razão. Isto é, embora sejam o mesmo na realidade das coisas, do que está sendo suposto, tá? Elas, o ente e o verdadeiro, se diferem pelo que é pensado, né? Pelo que é pensado, ratione. A nossa tradução diz conceitualmente. Porém, a objeção ela vai se contrapor a isso que o respondente dizia, não é? Então, diz o latim contra. Em português, a tradução diz replica-se. Replica-se. E aí segue a réplica a esta posição do respondente. Diz assim: a ratio de qualquer coisa é aquilo que é significado pela sua definição, né? Falou de uma diferença segundo a razão. Porém, aqui diz o texto, a razão de qualquer coisa é aquilo que é significado pela sua definição. A palavra razão tem muitos sentidos. Aqui a palavra razão significa a essência, como anota o nosso tradutor, diz que é o que faz com que uma coisa seja o que é, sua essência. A essência é o que é significado pela definição da coisa. E, portanto, segue Tomás. Tomás diz, ora, aquilo que é, id quod est, é apontado por Agostinho como a definição do verdadeiro, refutadas algumas outras definições. Como nós vimos no nosso comentário à primeira objeção, Agostinho refutou outras definições, em que se dizia que o verdadeiro é aquilo que é assim como parece, ou que o verdadeiro é aquilo que é assim como parece a quem conhece, se quer e pode conhecer, né? Então chegou a essa definição
verdadeiro é aquilo que é. Id quod est. Portanto, diz Tomás, como o verdadeiro e o ente identificam-se com aquilo que é, parece que se identificam conceitualmente. Né? E o latim diz, cum ergo secundum nid quod est convenient verum et ens videtur quod sint idem ratione. Tá? Como, portanto, segundo isto que é, né? Id quod est, há uma conveniência, uma palavra importante para tentar pensar a verdade, há uma conveniência entre o verdadeiro e o ente, ambos eles convêm nesse ponto, id quod est, isto que é, então parece que são o mesmo segundo a razão, né? Segundo a essência, segundo a definição. Esta, então, a segunda objeção. A terceira objeção diz assim: tudo aquilo que difere conceitualmente é tal que um pode ser entendido sem o outro. Daí que Boécio, no De Hebdomadibus, diz poder-se entender que Deus existe, ainda que por um instante separe com o intelecto a sua bondade. O ente, no entanto, de modo algum pode ser entendido se dele se separar o verdadeiro, pois é entendido precisamente por ser verdadeiro. Portanto, o verdadeiro e o ente não diferem conceitualmente. Bom, vamos tentar entender esta objeção. A terceira objeção. Bom, ela diz: quecunque diferunt ratione, ita se habent quod unum illorum potest intelligere sine altero. Tudo aquilo que difere pela razão, né, é tal que um pode ser entendido sem o outro. E Tomás remete a Boécio. Nós temos os Opúscula Sacra de Boécio, os escritos, né, de Boécio, que tratam de questões teológicas, e temos ali, entre os opúsculos, entre os escritos de Boécio, um escrito chamado De Hebdomadibus. Septenários, né? Na tradução de Juvenal Savian Filho, De Hebdomadibus, traduzido como septenários, como as substâncias, nisto que elas são boas, embora não sejam bens substanciais. Disso trata os septenários. Bom, Tomás remete a uma passagem dos septenários, onde Boécio distingue entre o ser de Deus, Deus esse, e a bondade de Deus. Né? Que nós podemos, das coisas, diferenciar o ser e a bondade. Né? Podemos pensar aquilo que é o mesmo nas coisas, distinguindo-as pela nossa mente, pelo nosso pensamento, separando, né, aquilo que não pode ser separado realmente, nós separamos pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelo nosso espírito. Aí entra
uma diferença conceitual, né? Uma diferença que é pensada, não tanto uma diferença real, né? Bem, Tomás diz que pode-se entender que Deus existe, ainda que por um instante separe com o intelecto a sua bondade. Então, a separação com o intelecto entre o ser de Deus e a sua bondade. Porém, o texto, a objeção segue. O ente, no entanto, de modo algum pode ser entendido se dele se separar o verdadeiro. Quer dizer, não podemos inteligir, se compreender, pensar, se separamos o ente e o verdadeiro. Pois é inteligido precisamente por ser verdadeiro. Ou seja, para entender o ente, precisamos tomar o ente como verdadeiro. Ser verdadeiro é uma condição de possibilidade para entendermos o ente. Então, não podemos separar, nem mesmo com o intelecto, o ente do verdadeiro. Daí a conclusão, portanto, o verdadeiro e o ente não diferem pelo pensamento, não diferem pela razão, não diferem conceitualmente. A quarta objeção diz: se o verdadeiro não for idêntico ao ente, então é necessário que seja uma disposição do ente. Ora, não pode ser uma disposição do ente. Não é disposição totalmente corruptiva, pois então valeria a proposição: é verdadeiro, logo não é ente. Como vale a seguinte: é um homem morto, logo não é um homem, não é homem. Analogamente, não é uma disposição subtrativa, pois então não valeria: é verdadeiro, logo é. Como não vale, tem dentes brancos, portanto é branco. Analogamente, não é uma disposição restritiva ou especificadora, porque não seria convertível com o ente. Portanto, o verdadeiro e o ente são, em tudo, idênticos. Vamos tentar entender esta quarta objeção. Né? Ela diz: se o verdadeiro não é o mesmo que o ente, implica que seja uma disposição do ente. Dispositio. A palavra dispositio em latim traduz a palavra grega diátesis. Disposição, diátesis. Tesis é uma posição, diá, não é? O que implica uma espécie de desdobramento de uma posição. Não é? Bom, a disposição, ela entre as categorias, ela está entre as categorias que Aristóteles elencou, levantou na sua investigação ontológica e lógica. Né? A disposição é um dos relativos, quer dizer, implica um ser em referência a alguma coisa de outro. Né? Relativo é aquilo que está relacionado a algo que está relacionado com outro algo, ou consigo mesmo enquanto outro. Né? Bem, a disposição é um dos relativos. Né? Ela, junto com a posse, rexis, constitui a primeira espécie de qualidade entre as categorias. Então, por um lado, ela implica relação, por outro lado, ela é uma espécie, ela constitui a primeira espécie de qualidade, junto com a rexis, a posse. Então, em Aristóteles, nós temos a diátesis, a disposição, e a rexis, que é a posse. Por exemplo, uma posse é a ciência, né? A posse de um saber. Quem domina, por exemplo, a gramática, quem domina a aritmética, tem a posse de um saber. É uma ciência. A ciência é uma rexis, é uma posse. Né? Um habitus, diziam os latinos. Um hábito, algo que se tem. Né? Algo
o contrário do habitus ou da hexis é a estéresis, a privatio, estar privado de alguma coisa, a falta de alguma coisa que deveria se ter e não se tem, né? Então, qual a diferença entre a disposição e a hexis? E a posse? A disposição ela é menos duradoura. Aristóteles vai dizer que ela é mais facilmente removível, né? Mais fácil de remover do que uma posse. Aristóteles dá como exemplo de disposição o estar sentado, o estar doente, o estar sadio. A disposição é algo, por assim dizer, é uma relação de algo com algo que é momentânea, que é menos duradoura, mais facilmente removível. Então, Tomás de Aquino diz: se o verdadeiro não for idêntico ao ente, então é necessário que o verdadeiro será uma disposição do ente. Só que, logo em seguida, vai negar as várias possibilidades de o verdadeiro ser uma disposição do ente. Tomás, o texto vai nos trazer aí, né, diversos tipos de disposição. Uma dispositio corrumpens, uma disposição que corrompe, né, corruptiva. Uma disposição diminuens, que diminui, que subtrai. Né? Uma disposição contraens, que contrai ou que especifica. Bem, ele vai dizer não é uma disposição que corrompe. Por exemplo, a morte corrompe o homem, né? O corpo de um homem, né? Vem a corrupção. Tomás diz o seguinte: não pode ser uma disposição corruptiva, pois então valeria a proposição é verdadeiro, logo não é ente. Como vale a proposição é um homem morto, logo não é homem. Não é? Então, dizer que é verdadeiro significaria dizer que não é ente. Não pode ser também uma disposição que subtrai, que diminui. Né? Pois então não valeria. É verdadeiro, logo é. Como não vale, tem dentes brancos, portanto é branco. Ou seja, se alguém, um ser vivo, tem dentes brancos, não quer dizer que ele seja branco, o sujeito seja branco. Né? Também não é uma disposição restritiva, que restringe, que especifica, né, alguma coisa a partir de um gênero, porque não seria convertível com o ente. Ora, um dos princípios da metafísica dos transcendentais na Idade Média é que o ente é convertível com o verdadeiro é convertível com o ente. Isto é, tem a mesma extensão, tem a mesma, digamos, a mesma equivale o ente e o verdadeiro. Todo ente, enquanto ente, é verdadeiro. Né? O verdadeiro implica no ente. Portanto, a conclusão da objeção, o verdadeiro e o ente são em tudo idênticos. A quinta objeção diz: uma só disposição implica identidade. Assim, Aristóteles, no segundo livro da Metafísica, capítulo 1, diz: a disposição de uma coisa no ser é como sua disposição na verdade. Portanto, o verdadeiro e o ente são em tudo idênticos. Né? A disposição de uma coisa no ser é como a disposição de uma coisa na verdade. Aqui somos remetidos ao primeiro capítulo do segundo livro, Alpha Elaton, Alpha Breve, né? Da Metafísica de Aristóteles.
Este primeiro capítulo do segundo livro da Metafísica de Aristóteles fala justamente da filosofia como a ciência da verdade. Interessante que Aristóteles diz que a verdade, por um lado, é fácil, por outro lado, é difícil. Ela é fácil porque a verdade, por assim dizer, se dá a todos e a tudo, em tudo, não é? Cada um pode colher uma parte, participar da percepção do verdadeiro, né? Nas suas particularidades. Por outro lado, captar, apreender a verdade como tal e como um todo é difícil. Aqui está a dificuldade da investigação sobre a verdade. E Aristóteles vai dizer algo muito importante. Ele diz, assim como os olhos do morcego se comportam em relação à luz do dia, assim a inteligência que está na nossa alma se comporta na relação com aquilo que, pela natureza das coisas, são aquelas coisas que são as mais evidentes de todas. Ou seja, nada é mais evidente que a verdade como tal e no seu todo. Porém, o nosso intelecto tem uma grande dificuldade de captar a verdade como tal e no seu todo. Nesse sentido, embora o nosso intelecto capta os verdadeiros nas suas particularidades, tem a dificuldade de captar a verdade na sua universalidade e na sua originariedade, né? A verdade que se difunde como a luz, mas nossa inteligência não capta. Então, a dificuldade de captar a verdade está na deficiência do nosso intelecto. E Aristóteles diz que, em razão de tudo isso, as investigações dos que nos precederam, né, são sempre úteis, mesmo quando nós as recusamos, porque vai nos ajudando a alcançar um conhecimento mais pleno da verdade, a caminhar na direção desse todo que é a verdade. E Aristóteles diz que a filosofia é a ciência da verdade, episteme tes aleteias, né? Que é uma ciência teorética, né? Que está em busca de alcançar, de ter acesso à verdade por causa da verdade. Não é, esse é o escopo da filosofia enquanto ciência da verdade. Então, enquanto ciência teorética. Uma ciência prática, ela tem em vista a ação. Neste caso, nós temos em vista a contemplação da verdade enquanto tal. E no final desse capítulo 1º do segundo livro da Metafísica, Aristóteles diz isto que Tomás de Aquino está dizendo. Nós vamos ler um trecho, eu vou traduzir aqui do italiano, é o seguinte. Ora, nós não conhecemos o verdadeiro sem conhecer a causa. Mas toda coisa que possui em grau supremo a natureza que lhe é própria, constitui a causa em virtude da qual também às outras convém aquela mesma natureza. Por exemplo, o fogo é quente em máximo grau, porque ele é a causa do calor também nas outras coisas. Portanto, aquilo que é causa do ser verdadeiro das coisas que dele dependem, deve ser verdadeiro mais do que todas as outras coisas.
É, portanto, necessário que as causas dos seres eternos sejam verdadeiras mais do que as outras. Aristóteles está pensando aqui nos céus, né? De fato, esses não são verdadeiros só alguma vez, e não há uma ulterior causa do seu ser, mas são eles a causa do ser das outras coisas. De tal modo que toda coisa possui tanto de verdade quanto possui de ser. Então, isto que Tomás Aquino disse, né? Está dito aqui, toda coisa possui tanto de verdade quanto possui de ser. Quanto mais uma coisa é originária no seu ser e ela é causa de outras coisas no seu ser, tanto mais uma coisa vai possuir, vai ser também verdadeira, vai possuir de verdade. Né? Como uma coisa se atém ao ser e possui o ser, ela se atém à verdade e possui a verdade. Então, o verdadeiro, né, então diz o texto de Tomás, a disposição de uma coisa no ser é como sua disposição na verdade. Portanto, o verdadeiro e o ente são em tudo idênticos. A sexta objeção diz: todas as coisas que não são idênticas diferem de algum modo, mas o verdadeiro e o ente de modo algum diferem. Não diferem por essência, pois todo ente é verdadeiro por sua essência. Não diferem por qualquer diferença, pois então seria necessário convir em algum gênero comum. Portanto, não são em tudo idênticos. Não é? Então, aqui entra de novo a questão da diferença. Né? As coisas que não são idênticas diferem de algum modo. Ou diferem por essência, ou diferem, digamos, por uma diferença específica. Né? Ente verdadeiro não diferem por essência, né? Porque o ente é, por essência, verdadeiro. Ou seja, o ente é constitutivo do ente ser inteligível, dar-se a compreender, dar-se a conhecer, dar-se a saber. Neste sentido que, por essência, o ente é verdadeiro. Né? Não se trata, portanto, também de uma diferença específica, porque uma diferença específica, por exemplo, nós temos o gênero animal, a diferença específica racional, o que dá a espécie homem. Né? Não temos uma diferença específica entre o ente e o verdadeiro. Né? Algo que seria comum, isso pressuporia algo anterior que seria comum ao ente e ao verdadeiro. O que não existe, são conceitos primários, primordiais, fundamentais, transcendentais. Não existe algo de comum gênero que está acima do ente e acima do verdadeiro. Bem, a sétima objeção, a última, diz: se não forem em tudo idênticos, é necessário que o verdadeiro acrescente algo ao ente. Mas o verdadeiro nada acrescenta ao ente, mesmo sendo mais extenso do que o ente. Isto fica claro pelo filósofo. Aqui Tomás cita o quarto livro da Metafísica, quando diz que definimos o verdadeiro dizendo que é aquilo que é, ou que não é aquilo que não é. Assim, o verdadeiro inclui o ente e o não ente. Portanto, o verdadeiro nada acrescenta ao ente e parece que o verdadeiro é em tudo idêntico ao ente. Bem, se há, portanto, uma diferença entre o ente e o verdadeiro, diz Tomás, diz a objeção aqui, não é? Então precisaria acrescentar alguma coisa. Mas não se pode acrescentar nada ao ente, não é? Nenhuma natureza, porque toda natureza que nós acrescentaríamos também ela seria ente. Não se pode acrescentar nada. Depois, embora temos essa questão, e temos também
a questão de o verdadeiro ser mais extenso do que o ente, porque o verdadeiro implicaria, né? Depois nós vamos ver na resposta de Tomás que isso não procede, né? Porque o verdadeiro implicaria não só o ente, mas também o não ente. Uma vez que diz o Aristóteles que verdadeiro é dizer que é aquilo que não é aquilo que não é, né? Assim como falso é dizer que não é aquilo que é aquilo que não é, né? Então, aí temos uma conformidade entre o que é dito e o real, aquilo que é a coisa ela mesma, digamos assim, né? Bom, então, aqui a objeção diz que o verdadeiro seria mais extenso do que o ente, in plusquam ens, diz o latim, né? Portanto, a conclusão, portanto, o verdadeiro nada acrescenta ao ente e parece que o verdadeiro é em tudo idêntico ao ente. Então, nós vimos aqui as objeções, as 7 objeções. A próxima aula vamos tratar do sed contra, né? Os argumentos que se opõem a estas objeções. Muito obrigado pela sua atenção.